Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a palavra de Deus nos revela que a experiência de encontro com Deus transforma a nossa vida e provoca mudanças nas nossas escolhas. Uma experiência que transforma e muda a vida do cristão. As leituras que nós acabamos de escutar do livro do Êxodo, capítulo 34, dos versículos 39 a 35, nos mostram que Moisés, quando encontrou o Senhor, o seu rosto se transformou, o seu rosto passou a brilhar, e o povo, percebendo esse brilho de Moisés, provocado pelo encontro com o Senhor Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós cristãos, quando fazemos também esta experiência do encontro com Deus, nossa vida deve mudar, nossa vida deve se transformar, e é preciso que nós sejamos atentos a essas mudanças que se realizam na nossa vida, porque às vezes elas provocam sustos. As pessoas nos encontrando, percebendo a mudança dos valores, a mudança de comportamentos na nossa vida, um comportamento já guiado pela experiência com Deus, alguns se afastam, alguns ficam assustados. Esta experiência de transformação de Moisés foi a mesma coisa que aconteceu no capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, o Evangelho da Transfiguração de Jesus Cristo. Mateus 17, versículo 1 ao versículo 9. Jesus transfigurou-se, o seu rosto ficou brilhante, e os discípulos, contemplando aquilo e ouvindo a voz que veio dos céus, eles caíram por terra. E Jesus se aproxima para levantá-los. E assim, Moisés também, com o rosto transfigurado, o povo de Israel escondia o rosto para não olhar para Moisés. Hoje, como cristãos, devemos fazer ainda esta experiência de encontrar a Deus, assim como Moisés. E para nós hoje, encontrar a Deus deve se realizar em 3 momentos da nossa vida. Em primeiro lugar, na nossa vida de oração. Pela oração, nós chegamos a criar uma grande intimidade com o Senhor Deus. Através da escuta da palavra, segundo momento, alimentar-nos com a palavra de Deus, seguir as orientações que a palavra de Deus nos aponta, e assim nossa vida será sempre iluminada e guiada
pelo Senhor Deus. E no terceiro momento é a vivência dos sacramentos. Alimentar-se com os sacramentos que Jesus Cristo confiou à sua Santa Igreja. De modo especial, o sacramento da Eucaristia, em que Jesus se oferece nas nossas mãos para nos alimentar, para nos transfigurar. E também o sacramento da confissão, para que sejamos cada vez mais regenerados espiritualmente, para ser configurados ao Senhor Jesus Cristo. São estas as mudanças que o Evangelho de hoje nos apresenta. Um evangelho muito pequeno, Mateus capítulo 13, versículo 44 ao versículo 46. Nos 3 versículos do evangelho de hoje, Jesus consegue nos apresentar 2 parábolas que nos falam do reino dos céus. Primeira parábola nos fala do reino dos céus e a segunda palavra nos fala desta pérola preciosa, isto é, Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, o reino dos céus é algo que nós buscamos continuamente, mas nesta nossa busca nós temos outras coisas que envolvem a nossa vida. E a parábola de hoje diz que aquele que encontrou o reino de Deus escondido no campo do mundo vai vender tudo o que tem para comprar aquele terreno. O que nós vamos vender para comprar esse terreno que contém o reino de Deus? É vender todas as coisas de menor importância, todas as coisas que não nos ajudam a nos aproximar desse reino de Deus, de tal forma que possamos conquistá-lo. E uma vez conquistar esse terreno, esse campo, esse reino de Deus, não podemos mais compará-lo a nenhum outro valor, porque ele é o bem supremo que todos nós devemos buscar. Jesus usa outra parábola da pérola. Um comprador de pérolas, um selecionador de obras, vai comprar aquelas mais preciosas. E assim nos disse Jesus: esse comprador, quando encontra uma pérola mais preciosa, vai vender todas as outras pérolas que tinha, todos os outros bens que tinha, para comprar aquela única valiosa. E para nós cristãos, Jesus é a única pérola preciosa que nós devemos buscar. E quando nós a encontramos, devemos desprender-nos de todas as outras coisas e nos apegarmos ao Senhor Jesus Cristo. Esta é a mística cristã. Esta mística consiste numa experiência de encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E quando realizamos esse encontro, nossa vida é movida, nossa vida é atraída por Jesus. E todas as outras coisas se tornam coisas relativas, desnecessárias. E a única coisa importante e indispensável é agora Jesus Cristo, o nosso Salvador. Santo Inácio de Loyola aplicou estas palavras na sua própria vida. Aquele que servia a pátria como soldado, depois de ser ferido, na cama do hospital, vai fazer esta experiência do encontro com Jesus através da leitura espiritual. E quando ele encontrou Jesus, ele se apegou a ele totalmente. Nascido no ano de 1491, ele vai morrer
no ano de 1556. Nesse pequeno intervalo do tempo, Santo Inácio de Loyola vai realizar grandes coisas. Vai fundar a Ordem dos Jesuítas no ano de 1534. Ordem aprovada na Santa Igreja no ano de 1540. E esta ordem está realizando ainda hoje este projeto de anunciar o reino de Deus na nossa humanidade hoje. E nós cristãos, ao exemplo de Santo Inácio de Loyola, devemos também buscar sem cessar o reino de Deus. E quando o encontrarmos, quando fazermos esta experiência com Jesus, devemos então seguir a Ele, unicamente a Ele, e deixar todas as outras coisas do lado, para que toda a nossa vida seja consagrada, seja ofertada ao Senhor nosso Deus. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós, para que na nossa caminhada possamos cada dia realizar este encontro com o seu Filho Jesus Cristo, e que Ele seja o guia da nossa vida como seus filhos e filhas muito amados. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.